Olá, boa tarde. A gente começa o Gazeta News de hoje falando da Operação Lava Jato. Em depoimento à Procuradoria-Geral da República, o engenheiro civil Emir Diniz Costa, que foi o responsável pela obra no sítio de Atibaia, que era frequentado pela família do ex-presidente Lula, diz que ajudou a elaborar um contrato falso para esconder que a Odebrecht foi quem executou a reforma da propriedade. No depoimento, que durou 32 minutos, o engenheiro civil diz que recebeu em dinheiro vivo R$700 mil para a reforma no sítio de Atibaia. Segundo Emir Diniz Costa, o dinheiro foi liberado por uma funcionária da Odebrecht, Lúcia Tavares. Emir Costa afirmou que foi destacado para coordenar a obra no sítio no final de 2010, em uma conversa com o executivo Carlos Pascoal, responsável pelas operações da Odebrecht em São Paulo. O engenheiro explicou aos procuradores que auxiliou o advogado Roberto Teixeira, amigo do ex-presidente, e o ex-dirigente da Odebrecht, Alexandrino Alencar, a redigir um contrato falso para maquiar o envolvimento da construtora na reforma do sítio. Aí ele me contou, ele me orientou assim, olha, vai lá, faz um contrato entre contratante, Fernando Bittar, contratado, Carlos Rodrigues do Prado, que tem uma construtora, objeto, esse mesmo objeto que eu declarei, a construção da casinha lá, da edícula, da sauna, banheiro, depósito, etc., campo de futebol. Coloque um valor até mais baixo, que era para ser compatível com vamos dizer, a possibilidade de renda do senhor Fernando Bittar. Eu não me lembro o valor, isso já faz 6 anos, né, que isso foi feito, mas era um valor mais baixo do que os 700 mil que efetivamente tinham custado, para que eles bolassem uma forma de regularizar essa construção, para que não parecesse que fosse feita pela Odebrecht, nem tampouco a benefício do ex-presidente Lula. Não foi especificamente para isso. Em nota, o Instituto Lula afirmou que o sítio não é de propriedade do ex-presidente Lula e que seus donos já provaram tanto a propriedade quanto a origem lícita dos recursos que utilizaram na compra do sítio. Henrique Abravanel, irmão caçula do dono do SBT, Silvio Santos, é alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga a aquisição supostamente fraudulenta de ações do Banco Pan-Americano pela Caixa Participações S.A. Ao todo foram 46 mandados de busca e apreensão, 30 deles só aqui na capital paulista. A Polícia Federal investiga a suposta aquisição fraudulenta de ações do Banco Pan-Americano pela Caixa Participações. O inquérito apura a responsabilidade de gestores da Caixa Econômica Federal nas fraudes, além de investigar possíveis prejuízos causados a correntistas e clientes. O Banco Pan-Americano pertencia ao empresário e apresentador Silvio Santos, dono do SBT, e foi vendido em 2011 ao BTG Pactual por R$450 milhões. Antes, em 2009, o banco chegou a receber um aporte financeiro de R$2,5 bilhões do Fundo Garantidor de Créditos, tendo como garantia os bens do grupo Silvio Santos, depois que o Banco Central identificou um rombo nas contas da instituição. A Justiça também determinou o bloqueio no valor de R$1,5 bilhão das contas dos investigados e incluiu a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos executivos André Esteves, do BTG Pactual, e de Henrique Abravanel, do Banco Pan-Americano, irmão de Silvio Santos. A operação de hoje foi batizada de Conclave, uma alusão ao ritual que ocorre a portas fechadas entre os cardeais para escolher um novo Papa para a Igreja Católica. E ainda está sob o poder do Supremo uma lista de delações sigilosas da Odebrecht. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, nesta lista há mais citações ao ex-presidente Lula, ao ex-ministro Antônio Palocci e ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. Esses casos ainda estariam em sigilo para preservar as investigações. Em alguns deles, Fachin teria pedido mais documentos ao Ministério Público Federal. Em outros, feito pedidos a outras instâncias do Judiciário. Ainda não está decidido se essas investigações vão ser abertas ou não. De acordo com o Estadão, as delações mostram como o departamento de propina da Odebrecht se estendeu a outros países e fez pagamentos de mais de R$200 milhões em obras fora do Brasil, dentre outros países, na Venezuela, em Cuba, El Salvador e Angola.
Ainda haveria citações a doações ilegais em pelo menos 9 campanhas políticas no exterior e a empresas estrangeiras. Segundo o jornal, os documentos citam também o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, e os ex-ministros Henrique Alves e Edson Lobão, ambos do PMDB. E será que o tempo vai continuar aberto como hoje até o feriadão? Vamos à previsão? E não é que um sistema de baixa pressão que está lá entre Argentina e o Paraguai consegue influenciar o tempo aqui em parte do estado de São Paulo? Nessa quinta-feira, a previsão é de sol entre nuvens e chuvas pontuais em quase toda a metade oeste paulista. Sendo que ali na região de Presidente Prudente, Assis e Presidente Venceslau, a chuva pode vir forte até em forma de temporais, viu? Já mais aqui para o leste, o tempo continua firme. A máxima vai ficar em torno dos 28 graus em Franca, dos 29 em Barretos e dos 30 graus em São José do Rio Preto. Na costa do estado, faz até 28 graus à tarde em Santos e também em Caraguatatuba. Para a capital, o tempo continua firme amanhã, mas olha, vira no feriado. Nessa madrugada teremos mínima de 16 graus e máxima amanhã à tarde de 27 graus. Aí na sexta-feira, feriados de Tiradentes, volta a chover por aqui e as temperaturas ficam entre 18 e 25 graus. No sábado, o tempo fica mais fechado e a máxima não vai passar dos 23 graus aqui na capital. Voltamos em 1 minuto após o intervalo. Até já! Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. É isso mesmo. Os vendedores da Volkswagen estão autorizados a fazer de tudo para fechar negócio com você. Confira nossas ofertas e venha negociar. Uptrack 2017 com desconto de R$3.000 e taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. E ainda Fox 1.6 2017 completo por apenas R$46.990 com taxa zero. Melhor negócio Volkswagen. Vale vir negociar. Vale porque é Volkswagen. Transparência, redução de gastos e participação do cidadão. Desde o começo do ano, os trabalhos já estão a todo vapor na Câmara Municipal de São Paulo. Já foram implantadas 3 CPIs. A dos grandes devedores, que apura o porquê da não quitação de impostos com a cidade. A CPI da migração e a CPI da violência contra as mulheres. E também aprovou em tempo recorde a lei da pichação, para tornar a cidade mais linda. É a Câmara Municipal trabalhando para melhorar a vida de quem já vive aqui e a de quem ainda nem chegou. Hoje, o prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, se encontrou com o Papa Francisco no Vaticano. Dória deu de presente ao Papa uma bandeira do Brasil e uma camisa da seleção assinada pelos jogadores. O tucano foi à Basílica de São Pedro acompanhado da mulher, Bia Dória, e da filha, Carolina. O prefeito disse aos jornalistas que pediu para o pontífice rever a decisão de não vir ao Brasil em outubro, mas que não recebeu uma resposta definitiva. O Papa Francisco era esperado no país para a celebração dos 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida, mas cancelou a visita. E chegou a hora do Gazap. Nós estamos esperando a sua participação. Basta mandar um vídeo de até 1 minutinho para o nosso WhatsApp com alguma reclamação aí do seu bairro. O Gazap de hoje vem do Parque do Carmo, na Zona Leste. Boa tarde. A reclamação de hoje é do Sandro Santos, morador do bairro Vila Matilde, que fica na Zona Leste da cidade. Ele enviou os vídeos aqui para o Gazap, mostrando a situação do Parque do Carmo, que fica em Itaquera. A água de esgoto escorre bem no início de uma das principais entradas do parque, dificultando a passagem das pessoas. Nós estamos esperando sua participação aqui no Gazap. Bom, para participar é só enviar o vídeo de até 1 minuto, gravado com o seu celular na horizontal. E adicionar o número 11 991616121 aos seus contatos do WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, no site da TV Gazeta você encontra o passo a passo. Até mais! Olha, de acordo com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, o Parque do Carmo está sem contrato de manejo e manutenção desde novembro de 2016, assim como aproximadamente 80 dos 107 parques municipais. Sobre o caso mostrado no Gazap, a Secretaria solicitou à Sabesp uma vistoria que deve ser atendida já nos próximos dias. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Outras notícias você confere logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com Gazeta Esportiva. Até amanhã.